Casper. Vá, agora para aliviar um bocado o ambiente vamos falar de algo mais familiar e é aqui que entra o filme infanto-juvenil do fantasma mais amigável de sempre. Este filme conta a história de Casper, um fantasma que assombra a mansão de Whipstaff juntamente com os seus 3 tios, com a diferença que ele apenas quer fazer novos amigos. Já os tios, bem, esses querem afugentar a todo o custo qualquer desgraçado que se atreva a entrar nos seus domínios. Mas num belo dia uma mulher arrogante chamada Karen Crittenden ganha a mansão que lhe é deixada num testamento e vai tentar de tudo para mandar os fantasmas lá para fora, recorrendo a exorcistas e até mesmo aos caça-fantasmas. Bem, pelo menos recorreu a um deles porque digamos que os restantes não estavam disponíveis, o orçamento não dava para tudo. Como nada disso resulta, ela chama um cientista que trabalha com o paranormal para fazer com que os fantasmas tratem dos seus problemas terrestres não resolvidos e passarem para o que eles chamam simplesmente de o outro lado. Só que atrelado a ele vai a filha adolescente Cat, que não está satisfeita com a situação, mas que vai acabar por se dar bem e criar amizade com Casper e até mesmo com os tios. Como as coisas não estão a correr como ela queria, a mulher que adquiriu a mansão, juntamente com Dibs, o seu braço direito, não baixam os braços e depois de ouvirem dizer que há um tesouro na casa, metem mãos à obra e eles mesmos vão tentar encontrá-lo. Só que claro que as coisas não vão correr como eles esperam porque acabam por se virar um contra o outro devido à ganância de quererem ficar com o suposto tesouro para eles mesmos. Isto tudo acontece ao mesmo tempo que Cat está a dar uma festa de Halloween na mansão para os colegas da escola que não fazem a mínima ideia de onde se foram meter. Dark Shadows. Na verdade este filme é um remake de uma série de TV e que, como sempre, tem aquela atmosfera bizarra já típica que o Tim Burton mete nas suas longas metragens. Em certos aspectos este filme acaba por ser um pouco parecido ao Casper, também mete uma mansão assombrada, mete fantasmas, vampiros, lobisomens e bruxas, nesse aspecto aqui não falta absolutamente nada. Ok, de certa maneira a ideia aqui foi um pouco mal aproveitada, mas isso não significa que o resultado final não seja apropriado para a noite mais assombrada do ano. Claro que vamos ter Johnny Depp a interpretar mais um personagem bizarro, mas sendo realista, é disto que a malta vai à procura. Barnabas Collins é um vampiro que fica aprisionado num caixão e é enterrado na era vitoriana depois de perder o seu interesse amoroso. Tudo por causa de uma bruxa que também estava interessada nele e que arranjou maneira de separar os dois pombinhos de maneira um bocado trágica, digamos assim. Vocês já sabem como é que é aquela velha história, se não é para mim, então não é para mais ninguém. Mas já nos anos 70 o caixão de Barnabas é encontrado num local onde está a ser feita uma obra e os trabalhadores acabam por libertá-lo inadvertidamente. A partir daí ele vai voltar para a mansão onde morava no passado e vai perceber que algumas coisas mudaram um pouco desde o momento em que ele ficou preso. Uma delas é ele descobrir que ainda tem parentes vivos com bastantes segredos para esconder e Barnabas vai tentar descobrir o que se passa, até porque alguns desses segredos podem ser destrutivos para toda a família. Pior ainda, a bruxa que o aprisionou no passado ainda está viva e é uma personalidade na cidade onde a mansão de Barnabas está situada. Ainda por cima, uma sósia da mulher que Barnabas gostava no passado está a trabalhar como governanta na mansão e isso, claro, vai novamente originar guerra com a dita bruxa. Tudo vai terminar numa luta, digamos que explosiva, e digamos também que quem vai sofrer com isso é a desgraçada da mansão. Night of the Living Dead. A Noite dos Mortos-Vivos. Este, meus amigos, é daqueles exemplos em que eles não perdem tempo a irem direitinhos ao assunto, ok? Barbara e o irmão vão visitar a campa da mãe deles ao cemitério numa zona rural dos Estados Unidos, daquelas bem no meio do nada. Poucos minutos depois de chegarem ao local, são imediatamente atacados por dois homens que parecem estar fora de si e no meio da confusão o irmão de Bárbara acaba por bater com a cabeça numa lápide e pronto, já era. Depois de ficar sozinha, Bárbara tenta fugir para salvar a vida e acaba no meio da floresta, onde acaba por encontrar uma casa onde se vai abrigar. Mas claro que ela não vai estar sozinha, porque na zona já andam a vaguear alguns zombies e que ela não faz a mínima ideia do que raio eles são. Depois de algum tempo a lutar pela vida, ela parece ser a única pessoa viva nos arredores, até que finalmente aparece Ben, um afro-americano que vinha a fugir da cidadezinha mais próxima, onde a coisa estava a virar um autêntico apocalipse. Depois de conseguirem despachar os poucos cadáveres ambulantes que andavam por ali, os dois juntam esforços para se barricarem na casa à espera que apareça alguém para os ajudar. Durante um bom bocado, os dois começam a preparar as defesas da casa, ao mesmo tempo que novos mortos-vivos começam a aparecer cada vez em maior quantidade e eles ficam sem uma possível opção de fuga. Só que Bárbara e Ben, durante esse tempo todo, pensavam que estavam sozinhos na casa e acabam por descobrir que na cave estava um grupo de sobreviventes escondidos durante aquele tempo todo. É a partir daí que eles todos se juntam e começam a tentar fazer um plano de defesa e, se possível, de fuga da casa, aproveitando que já estão em número suficiente para o fazer. Mas, obviamente, dentro do grupo há sempre alguém que tem de meter entraves aos planos e, neste caso, é um pai de família que tem de proteger a mulher e
a filha que está na cave o tempo todo adormecida depois de já ter sido mordida por um morto-vivo. E como é mais que óbvio, aos poucos as coisas começam a descambar e aquilo que era um grupo de sobreviventes mais ou menos coeso acaba por começar a ter dificuldades em conseguir manter a calma e a situação começa a piorar ainda mais do que já estava. Claro que aos poucos eles começam a cair como moscas e a coisa vai chegar ao ponto em que Bárbara consegue sair da casa e ir à procura de ajuda.